Shalom. Quando o período dos juízes foi chegando ao fim, e como já vimos em outra devocional, o povo começou a viver cada um à sua própria maneira, decidindo de acordo com a sua própria sabedoria, sabedoria humana, não a de Deus, não da palavra de Deus. Deus levanta alguém, Deus levanta um menino, para que ele se torne um grande líder espiritual do povo e faça a transição entre o período dos juízes e o período dos reis. E nós podemos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 1, assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então veja, esse período final dos juízes foi muito difícil, em que o povo havia se esfriado e Deus não tinha mais espaço para falar e se manifestar. Então, uma mulher chamada Ana, que era estéril, ela vai um dia a Jerusalém, ela vai ao templo e ela ora ao Senhor pedindo um filho, porque ela não podia ter filho. E ela disse que se o Senhor lhe desse um filho, ele seria consagrado ao Senhor para viver para o Senhor. E isso é marcante, porque a maioria dos pais se esquece disso, de que os filhos são herança do Senhor. Os filhos, eles pertencem a Deus e nós precisamos entregá-lo a Deus, na verdade, devolver ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero educar os meus filhos à minha maneira, eu quero fazer isso à tua maneira. E Ana, ela foi tão radical que ela pegou esse menino e levou até o templo, entregou nas mãos do sacerdote Eli e permitiu que o filho tão desejado, que ela queria tanto, vivesse longe dela. Então ela só via Samuel quando ela ia ao templo com a sua família, com o seu marido, para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o menino permanecia lá constantemente junto a Eli, aprendendo ali e crescendo espiritualmente. Ela consagrou e não apenas ficou na palavra, ela ficou na ação. Então lembre-se, todo pai, toda mãe precisa fazer isso. A consagração dos seus filhos, mas não apenas a consagração de boca, mas o investimento na vida deles, ainda que isso represente que os filhos vão para longe, vão ficar afastados dos pais, mas vão ficar perto de Deus. É preferível os filhos junto de Deus e longe dos pais, do que junto dos pais e longe de Deus. Então, Samuel se tornou um aprendiz, vamos dizer assim, um profeta do Senhor, estava crescendo, aprendendo a ouvir Deus. A primeira experiência que ele teve foi exatamente ali, ainda pequeno, no templo. À noite o Senhor vem e chama: Samuel, Samuel, e ele responde: fala, que o teu servo ouve. Então ele está aprendendo ali com Eli que Deus fala, e Deus continua falando até hoje. Deus continua falando nos nossos dias. Tudo que nós precisamos é ter um coração aberto, como Samuel tinha. Ele se tornou um homem relevante no seu tempo, um líder espiritual para o seu tempo, porque ele tinha sensibilidade para ouvir Deus. E ele permaneceu, não só o tempo que estava junto com Eli, mas quando ele mesmo se tornou líder, ele continuou sensível para continuar ouvindo Deus, percebendo o agir de Deus e sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Então o segredo de Samuel era exatamente isso. Desde pequeno, ele aprendeu a buscar o Senhor e dar ouvidos àquilo que Deus fala. Faça isso também. Faça isso com seus filhos. Faça isso você para a sua vida. Procure educar o seu ouvido espiritual para ouvir Deus. Leia a Bíblia, medite, permite que o Espírito Santo fale com você através da palavra. É assim que Deus vai te preparar e usar você para fazer coisas relevantes nesses dias, coisas que vão honrar, glorificar a Deus. Mas se você não buscar a face de Deus, a palavra, não vai ser assim. Mas se você o buscar, certamente Deus vai se manifestar.